A transitividade verbal ocorre em relação ao trânsito do verbo na oração, que pode precisar de complemento para que a ação dele seja entendida. Sua ação transita para outra palavra ou expressão porque não possui sentido completo, o que se pode ver na frase: os alunos buscam o conhecimento. Nota-se que o verbo buscam indica ação, como sempre ocorre no predicado verbal, sendo possível identificar a transitividade do verbo, o que não acontece em frase com verbo de ligação, porque este liga uma característica ao sujeito. Nesta oração, o verbo buscam transita até o complemento porque não tem sentido completo. O segredo está em perguntar: os alunos buscam o quê? Afinal de contas, quem busca, busca algo. Como não há preposição antes do complemento, o verbo é transitivo direto, e a resposta que se dá para a pergunta que se faz ao verbo recebe o nome de objeto. No caso deste exemplo, objeto direto por não haver preposição no complemento. No exemplo a seguir, eu acredito em você, o verbo sozinho não tem sentido de forma completa, pois quem acredita, acredita em alguém ou em algo. Sendo assim, ele transita até o complemento onde está a preposição em. Se há preposição, o verbo é classificado como transitivo indireto e o objeto também é indireto. No próximo exemplo, Luana emprestou seus lucros a Maria. A pergunta que se deve fazer é: emprestou o quê? Afinal de contas, quem empresta, empresta algo. Logo, é possível perceber que se a oração não encerra no verbo, pois ele não tem sentido completo sozinho, o verbo deve ter a classificação de transitivo. Quanto ao complemento, é possível fazer mais uma pergunta para o verbo: a quem Luana emprestou seus lucros? Podemos chamar o verbo emprestou de bitransitivo ou transitivo direto e indireto, pois exige a presença de dois complementos, um sem preposição e outro com a preposição a. Para que você saiba identificar, as preposições essenciais são a, ante, até, após, de, com, para, per, perante, contra, desde, em, entre, sem, sob, sobre, trás. Eu tenho uma dica que vai ajudar você a entender o assunto. Ela trata sobre a vida, que em nosso sonho é linear, perfeita, mas na realidade é como uma montanha russa, tem altos e baixos. Os momentos baixos são aqueles em que aparecem as pedras no meio do caminho, como diz o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade em seu poema. Associando a vida com o verbo, ele é transitivo direto quando não tem uma pedra, um obstáculo no meio do caminho. Pedra começa com a letra P, assim como a preposição também começa com a letra P. Se tiver uma pedra no meio do caminho, ou seja, uma preposição, o verbo é transitivo indireto, pois não transita diretamente até o complemento. Vamos a mais um exemplo. Eu estudei todos os dias. O verbo estudei possui significação completa, não precisa de qualquer elemento de complementação, encerrando o sentido em si mesmo e por isso sendo chamado de intransitivo. In é prefixo de negação. Se for retirada a expressão todos os dias, a frase eu estudei continua completa. Não precisa transitar até o complemento, sendo todos os dias a indicação da circunstância de tempo, que pode ser classificada como adjunto adverbial. É um termo acessório da oração. Não é necessário para a compreensão total do verbo, podendo ser retirado da oração. Por outro lado, se a oração fosse eu estudei literatura, respondendo à pergunta que se faz para o verbo estudei o quê, o verbo seria transitivo direto porque teria o substantivo literatura como um complemento e não como adjunto adverbial. Se a oração for, por exemplo, a criança nasceu, não se pergunta nasceu o quê, pois a resposta é o sujeito a criança. Quem nasce, nasce e ponto. Se for dito que nasceu ontem, a palavra ontem é acessória, é adjunto adverbial, não obrigatória para o sentido do verbo, que por esse motivo é intransitivo.